Estamos alegres por mais uma sexta-feira que o Senhor nos permitiu para estarmos aprendendo da sua gloriosa palavra. E nesse dia o Senhor reservou para nós estudarmos a lição de número 4, que é a iluminação espiritual do crente. Eu quero ler com os irmãos o texto áureo e a verdade aplicada. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. E a verdade prática, ela vem dizer que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Portanto, nesse dia que o Senhor nos reservou, estaremos falando sobre a iluminação espiritual do crente. Então, nessa lição, nós estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo Jesus. Eu estarei orando nesse momento e logo após a oração, eu quero convidar o professor de hoje, nosso querido diácono Patrick, que estará ministrando essa aula. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, somos gratos a Ti por este momento, Pai. Somos gratos a Ti por ter nos trazido até a Tua casa, Pai. Abençoa cada um dos Seus filhos, Senhor, que aqui estão, aqueles que estão a caminho, Pai, aqueles que estão nos seus lares nos assistindo, Pai. Que o Senhor possa derramar as Suas bênçãos, Senhor. Venha através do Seu Santo Espírito usar, Senhor, a vida do Patrick, Senhor, nessa noite, Pai, para ministrar essa aula aos nossos corações. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. O pastor André põe-me aqui sempre em trabalhos adicionais, mas vamos conseguir. Espero que hoje dê tudo certo, mas eu creio que não vai ser tão difícil. Vamos então, como o pastor André disse, que hoje vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente, e eu creio que é um tema muito indicado. Praticamente estamos à porta do Pentecoste, derramamento do Espírito, e vamos falar sobre a iluminação espiritual. Eu creio que o Espírito Santo faz muita parte nessa parte para nós. Mas vamos começar com a leitura bíblica, todos juntos, em Efésios 1, 15 a 23. Amém? Efésios 1, 15 a 23, que diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeito todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Amém. Hoje queremos falar no geral sobre a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de nós, individual e como igreja. E vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina e o que isso quer significar, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo e exaltação em Cristo. E para introduzir, eu gostaria de ler a parte que é do professor, mas podem acompanhar. O plano de salvação divina revela uma santa vocação as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos,
Somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Amém? Quando aqui diz uma vez salvos, não quer dizer aquela teoria de uma vez salvos, salvos para sempre. Não. Mas quando estivermos salvos, então temos estes requisitos. Se não estamos salvos, não temos estes atributos, não temos estes privilégios que o Senhor nos prometeu. Vamos à introdução. Tenho que ler aqui, porque senão os irmãos em casa não veem. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ações de graça, que é de 1 Efésios 15 e 16, oração intercessora, 17 e 19, e confissão de louvor e exaltação, 20 e 23. E se repararem bem nessas três coisas, nós vamos ver que fazem parte praticamente de todos os cultos. Temos a ação de graça, estamos gratos por aquilo que o Senhor tem feito. Muitas vezes começamos o culto em gratidão pela semana que o Senhor nos tem dado até agora. Passamos a oração e intercessão, que temos até mesmo cultos específicos para isso, mas também faz parte de um culto, de cada culto que nós temos, orar por alguém, orar pela enfermidade de alguém, orar por a situação que estamos a passar. E temos o louvor e exaltação, que temos, claro, o louvor musical, mas se formos a ver certo, louvor e exaltação é todo o tipo de adoração que nós possamos ter. Pode ser em forma de adoração, pode ser uma dança, pode ser a intimidade que temos com o Pai. Isso tudo faz parte da nossa vida de adoração ao Pai. Nessa sentença, somos exortados a louvar a Deus, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. E o interessante é, se lemos logo a primeira frase, exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Nós não precisamos ter razão para louvar ou agradecer a Deus. Simplesmente porque Ele nos escolheu, porque Ele nos elegeu como seus filhos, Ele nos adotou, como vamos ler mais tarde e como também aprendemos a semana passada. Simplesmente isso já é razão suficiente para adorar a Deus. Não precisamos de ter um carro bom ou receber uma casa para adorar a Deus. Mas sim, devemos simplesmente o adorar porque Ele nos elegeu, porque Ele nos escolheu e nos deu a oportunidade de o aceitar. Que era um privilégio até a vinda de Jesus que ficou para o povo de Israel. Que depois de Jesus vir, foi um privilégio que se abriu para todos nós. Primeiro capítulo. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro ponto. Ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores o Espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. E vamos ler 1 Coríntios 2, 14 e 15. Primeira Coríntios 2, 14. E quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Tá bom. Obrigado, pastor.
Amém? É só para ressaltar aquilo que estava então afirmado no livro. Para nós é impossível de compreender a glória de Deus. Para nós é impossível de compreender a totalidade de como Deus é. E a lógica humana não tem essa capacidade de explicar. Até que, se todos que já tiveram um bocadinho de teologia, ou na escola bíblica também se fala sobre isso, a teologia é uma tentativa, não é uma afirmativa, é uma tentativa de explicar Deus. Porque nós temos a palavra de Deus, mas só Deus revela-se a nós através do Espírito Santo. Por isso é que a teologia está sempre a avançar. A teologia não é aquilo que para nós é a palavra de Deus. Teologia é a tentativa de o ser humano explicar a Deus, coisa que com a nossa mente é impossível. E é por isso é que a teologia tem sempre avançado, porque Deus está se revelando através das crises, através daquilo que as igrejas estão a viver, através daquilo que os servos de Deus estão a viver, assim como, por exemplo, João, a experiência que ele teve, não foram todos que tiveram essa experiência de saber os fins dos tempos. E isso são experiências que estão a levar que a teologia continue, essa tentativa de explicar a Deus. Por isso, nós, pela nossa própria lógica, nunca vamos ter a capacidade de explicar, de entender Deus, mas temos sim o Espírito Santo que nos leva mais perto da vontade de Deus, que essa é a sua missão praticamente para connosco, de nos levar à vontade e ao caminho de Deus. Amém? Segundo ponto, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. A. Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E C. A participação gloriosa no futuro e que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. E é interessante se lemos esses 3 pontos, porque voltamos àquilo que eu disse de início, salvos uma vez, salvos para sempre. Aqui nós vemos completamente o contrário disso, porque Deus nos deu um chamado, e é bom saber o nosso chamado. B, o chamado só continua vivo enquanto nós seguimos o caminho do Senhor. Se nós formos para o mundo, o Senhor não vai cumprir o seu chamado em nós. Porque para isso nós temos que segui-lo. Deus não vai nos praticamente obrigar a fazer a sua vontade, porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que nos deu o livre-arbítrio, nós temos a própria decisão, assim como Ele não proibiu a Eva de comer da árvore, mas não a impediu de comer do fruto da árvore. Assim é connosco. Deus nos dá um chamado. Deus tem um chamado individual para cada um de nós. Mas se nós não vivemos a nossa vida consoante Ele deseja, esse chamado não nos vai puxar à sua presença, não nos vai fazer que sejamos protegidos de tudo, se fôssemos a dizer assim. Por isso é que uma vez salvos para sempre não funciona, ok? E a terceira parte é que só vamos participar no seu futuro glorioso se também verdadeiramente o seguirmos. Nós não vamos todos para o céu, como alguns creem, ok? Tem aqui a 1 Coríntios 13, 12, que vamos só depressa ressaltar. 1 Coríntios 13, 12, que diz: da mesma maneira, nós agora compreendemos imperfeitamente as coisas como se estivéssemos a ver um reflexo num espelho de má qualidade. Mas um dia virá em que veremos uma forma completa, face a face. Tudo quanto sei agora é parcial, mas depois verei tudo com clareza, como Deus conhece o interior do meu coração. Amém? É interessante aqui como Paulo explica. Para nós estarmos na presença de Deus, ou nós
tentamos conhecer a Deus, mas nós não conseguimos compreender tudo. É como se nós estivéssemos a olhar para um espelho que está vasto, um espelho que nós não conseguimos ver a nós mesmos com clareza, não conseguimos compreender as nossas feições. Mas um dia vai ser assim, como Deus já agora conhece o nosso coração. É interessante que é a comparação que ele faz. Deus já nos conhece agora por completo, mas um dia ele vai se revelar a nós para nós podermos verdadeiramente o conhecer por completo. Ele se vai revelar face a face. E eu achei interessante esse versículo, porque às vezes temos aquele debate que nos louvores se deve cantar, vamos buscar a sua face ou não, porque temos claro também no Antigo Testamento a parte que diz que não devemos ter imagem de Deus, não devemos que se olharmos para a face do Pai, se olharmos para a face de Deus que morreremos. Temos essas partes no Antigo Testamento, mas claramente nosso desejo é um dia conhecer a face de Deus, querer estar em sua presença eternamente. E então esse é o nosso desejo hoje em dia. E Ele um dia vai se revelar. A nossa busca deve ser buscar estar na presença de Deus, independentemente daquilo que Ele vai fazer connosco ou não. Mas sabemos que vai ser para a eterna adoração dEle. E é para isso que estamos a falar sobre este tema hoje. Ok. Até agora dúvidas? Não. Pronto. Os que estão em casa, escrevam as dúvidas no chat. Vamos ver se funciona hoje. Terceiro ponto, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão do pecado, a adoção de filhos, a bênçãos que serão desfrutas no porvir, como por exemplo vemos a Deus, a Cristo e o adoramos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Ok? Eu acho que é óbvio para cada um de nós que estamos almejando essa herança, estamos almejando as riquezas de Deus. Não são riquezas materiais, ok? A Bíblia, por isso aqui está muito claro, não é a riqueza financeira. Podemos ler isso em Colossenses 1:12. Só para dar um salto lá. Colossenses 1:12. Fala sobre a herança que Ele tem para nós. Amém? E saibam agradecer ao Pai que nos fez dignos de participar da herança que reserva aos crentes que vivem na sua luz. Aqui mais uma vez a condição para receber a herança do Pai, temos que viver em sua luz. Temos que viver em sua presença. Temos que ter o desejo de fazer a sua vontade. Não podemos viver nas trevas, não podemos levar a vida como nós queremos e depois dizer: Senhor, porque é que não fui para o céu? Eu acho que cada um então tem que saber as suas consequências. E também, recomendação, não quer dizer que esperamos até o último momento, porque primeiro nem sabemos quando é que é o nosso momento, pode ser num acidente de carro e não termos a oportunidade de nos convertermos ou de pedir perdão ao Senhor antes que venha o momento de morrermos. E por outro lado, nós vamos receber as coroas, como diz em Apocalipse, e cada um recebe dependente daquilo que ele fez aqui. Se cumpriu a missão bem ou se cumpriu a missão mal. E eu creio que cada um, quando trabalha, deseja ter sempre um melhor salário, mas para isso é preciso trabalhar. E na fé, na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Se queremos ter um bom salário no céu, temos que agora fazer um bom trabalho. Não é viver a vida como queremos e depois no momento em que morremos, no último suspiro, dizer: Senhor, perdoa-me. Certeza que Ele vai nos perdoar se for sincera a oração. Mas o que é que nós fizemos? Ele vai nos pedir contas na mesma. Ele vai dizer: tu sabias, desde a infância sabias que eu vinha, que tenho algo melhor para ti, mas viveste a vida como quer, por minha compaixão tu estás aqui. Porque aceitaste o Senhor mesmo no último momento. Mas porque é que tiveste essa vida? O que é que fizeste ali? Porque é que não falaste com aquela pessoa? Porque é que não foste naquele momento à igreja quando podias? Cada um é que sabe o que quer depois falar com o Senhor. Aquele tribunal acho que não vai ser muito bonito para nós, não. Ok.
Vamos então só saltar a Mateus 25, 34 para então completar o primeiro capítulo. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Que diz o seguinte: Então eu, o rei, direi aos que estiverem à minha direita: venham, filhos felizes do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Amém? Então, assim como Jesus já nos havia prometido, está um lugar preparado para nós no céu. Nós é que decidimos se o queremos aceitar ou evitar ou não. Ok? Pronto. Vamos à síntese do tópico 1 que diz: Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Segundo capítulo. É sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo nos esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Primeiro capítulo. É sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego uparabalo, ou qualquer coisa assim, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que em tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Amém? E para isso vamos saltar a 2 de Pedro 1,4. Amém? 2 de Pedro 1,4 diz: Pelo mesmo grande poder, deu-nos a sua preciosas e grandes promessas, para por ela participarmos da natureza divina e escaparmos à corrupção do mundo causada por desejos maus. Amém? Através do seu poder, Ele nos deu as suas preciosas e grandes promessas para recebermos a natureza divina. E isso é o nosso desejo que estamos buscando. Não é ter uma natureza carnal boa aqui, ser boas pessoas humanamente, mas sim buscar a natureza divina que o Senhor deseja para nós. Ele quer que nós sejamos boas pessoas à sua medida, não à nossa medida. Porque para nós, por exemplo, um exemplo para nós, um bom pai é um pai que oferece brinquedos aos seus filhos. É um bom pai. Ele até pode ser má pessoa, pode até ser alcoólatra ou bater as crianças, mas se oferece brinquedos, ele está a ser um bom pai naquele momento que entrega os brinquedos. Para nós, Deus é diferente. Deus é sempre um bom pai. Ele é aquele bom pai que ama o filho, mesmo quando ele se comporta mal. E Deus não tem excessos. Ele não é aquele que é de uma maneira num dia e de outra maneira no outro. Ele e as suas promessas que Ele nos deu, Ele vai as cumprir. E isso é algo que temos que compreender, que Ele, pelo seu grande poder, deu-nos a sua preciosa e grandes promessas para por Ele participarmos da natureza divina. E isso é o desejo dEle, que nós estejamos com Ele na natureza divina que Ele vai colocar em nós. Por isso, o nosso desejo não deve ser de ser alguém que toda a sociedade gosta, porque nós, como crentes, não podemos ser isso, porque vamos ter sempre alguém que vai ser contra a opinião que a palavra nos ensina, mas sim devemos ser aqueles que somos agradáveis para Deus. Amém? A força do poder divino. Aqui outra vez.
Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeira, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem o termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, Ishus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essas impressionantes descrições, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, a elevação acima de todo o domínio. Ok? Estes 3 pontos revelam o poder de Deus. Quem é que tinha ressuscitado a não ser Cristo? Claro que podemos dizer Lázaro, mas Lázaro morreu outra vez. O único que até agora ressuscitou e ficou vivo foi Jesus. Amém? A ascensão à direita do Pai. Jesus voltou para o céu sem morrer. Ele não teve que passar pelo processo como nós de morrermos e esperar pelo tempo do Senhor voltar para nós irmos para o céu, mas não, ele voltou e tomou toda a sua glória de novo e assentou-se ao lado do Pai. Amém? E sua elevação acima de todo o domínio e voltou a ser rei. Voltou a controlar tudo. Voltou a ser como o nosso irmão, ele é o nosso advogado e é o nosso rei salvador, como nós dissemos. Então ele voltou a ter o controle de tudo ao lado do Pai. Amém? E isso revela o poder que Deus tem, porque até agora ninguém tinha feito isso e ninguém mais vai fazer isso, porque só Deus é que tem o controle de tudo. Amém? Síntese do tópico 2. Tópico 2. O poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. E isso é importante, porque o diabo não conseguiu impedir Jesus de nos salvar. A morte não venceu na cruz do Calvário. Mesmo que aparentemente Jesus tenha morrido naquela cruz, sim, sofreu por nós, tomou todo o pecado sobre si, mas ele venceu a morte. Como nós todos sabemos, no 3º dia ele ressuscitou. E isso demonstra a grandeza de Deus. E a forma como ele se humilhou por causa de nós. E porque é que nós então desprezamos o seu amor, muitas das vezes? Porque é que então nos rejeitamos muitas vezes de o louvar pelas nossas atitudes? A nossa vida deve ser uma vida de oração. E como nós lemos no 1º capítulo, a nossa vida deve ser uma vida de adoração, simplesmente porque ele nos elegeu. Simplesmente porque ele nos deu a chance de nos tornarmos filhos novamente. Amém? Vamos então ao 3º capítulo. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Amém? Primeiro ponto. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Se Jesus não fosse ressuscitado, como é que nós poderíamos crer que um dia vamos ser ressuscitados? Por isso, se Jesus é demonstração viva de que há ressurreição, nós podemos ter essa fé que um dia o nosso Salvador, que foi ressuscitado, também nos pode ressuscitar a nós. Amém? E eu creio que isso é algo muito importante para nós. Deus teve o poder de ressuscitar Jesus, então Ele também tem o poder de ressuscitar a nós. Amém?
Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Amém? E é para isso que nós fomos chamados. Amém? Para estar com Cristo e junto com Ele, ser co-herdeiros e reinar. Amém? Vamos então ler João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não se admirem. Vem até o momento em que todos os mortos ouvirão nas suas sepulturas a voz do Filho de Deus e levantar-se-ão de novo os que praticaram o bem para a vida eterna e os que continuaram no mal para o julgamento. Amém? E aqui mais uma vez vem a nossa decisão. Queremos ser chamados para a vida eterna ou queremos ser chamados para o julgamento? Para a morte eterna, para o sofrimento interno. O poder de Deus vai ressuscitar a todos, mas a vida que nós vamos levar eternamente depende das nossas decisões que vamos tomar aqui na Terra. Por isso não vamos arriscar e deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. E desta vez não é limpar a casa, que se limparmos amanhã a casa, pronto. Vamos receber um espanete dos pais, mas vamos limpar amanhã, se Deus quiser. Mas a decisão de aceitar Jesus é algo que devemos fazer hoje. Não devemos deixar para amanhã. É algo que devemos nos realizar constantemente, porque às vezes os nossos pensamentos nos levam a pensar coisas que nos podem separar da vontade de Deus. E a palavra é muito clara com isso, que os nossos pensamentos, o nosso coração que é enganoso nos podem levar ao adultério. E adultério, neste caso, é mental, não é que estamos a adulterar alguém. Mas se estamos a pensar em matar alguém, é como se estivéssemos a matar alguém. Temos que ter muito cuidado, porque isso são coisas que muitas vezes desvalorizamos. Mas isso não é o tema. O tema é mesmo que Deus tem o poder de nos ressuscitar. Mas eu acho que é óbvio falar sobre isso, porque senão nós temos que estar claros que cada coisinha nos pode separar do Senhor. Cada decisão que nós tomamos. Por isso temos que estar muito conscientes, e principalmente agora que estamos a falar neste tempo de Pentecostes, que está por chegar a quase 2000 anos depois do Senhor estar aqui na Terra. 50 dias depois de Ele ressuscitar, Ele derramou o Consolador que Ele tinha prometido, e é esse acesso que nós temos hoje em dia, o poder para os crentes. O poder de Deus para os crentes, que é o Espírito Santo que vive em nós e que quer fluir através de nós, que quer agir através de nós, se nós formos sensíveis à sua voz. Amém? E o segundo ponto. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e em nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Amém? Falamos muitas vezes da ressurreição, que é algo que, claro que é algo que não é comum, mas também é a ascensão de Cristo, que foi celebrado semana passada. Todos nós tivemos o dia do Pai, mas foi o dia em que Jesus subiu ao céu, que foi um momento muito especial, que ele tinha uma multidão de 500 pessoas ao redor dele, quando o Senhor o levou, quando ele subiu para o céu, e foi com o poder de Deus. Aí ele tomou lugar ao lado do Pai.
Amém? É isso. Terceiro ponto. Cristo exaltando sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? E isso é uma promessa muito boa e uma grande responsabilidade. Porque nós temos sempre, digamos, a mania de querer sempre o bem para nós e dizer o Senhor nos vai proteger de tudo. E isso é muito fácil dizer. Mas aqui também está escrito qual é a nossa responsabilidade. Porque se Jesus é a cabeça da igreja, nós também devemos de ser obedientes à cabeça da igreja. Quer dizer que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Nós devemos ser não só os seguidores, mas os representantes de Jesus aqui na terra. Porque seguidores ou fãs há muitos. Cada um de nós, se calhar, é adepto de uma equipa de futebol ou de alguma coisa. Mas não é por isso que eu dava a minha vida em totalidade por aquela equipa de futebol. Mas aqui, assim como Jesus é a nossa cabeça, assim como Ele ama a igreja, assim nós também devemos ser representantes e viver como Cristo quer de nós. E isso é uma grande responsabilidade. E então aí, o poder de Deus nos vai proteger de tudo que possa querer atacar a igreja. Amém? E isso é importante, que também depende de nós. Não é porque 5 pessoas se encontram que podemos dizer que é uma igreja. Quando 5 pessoas se encontram que verdadeiramente estão desejando fazer a vontade do Pai, aí então estamos a falar de uma igreja. Uma igreja não é uma associação em que se encontram pessoas e estão a falar sobre a Bíblia. Porque isso então era um clube de leitura. A igreja são pessoas que têm uma intimidade com o Pai, pessoas que desejam fazer a vontade do Pai, que querem ter um relacionamento com o Pai, e através disso, através das suas vidas, o adorar, o exaltar. E então, quando nós nos encontramos, e então aí vem a palavra que gostamos muito de ler quando a igreja está vazia, que é onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, é isto. Aí está o Senhor. E diz no versículo anterior, se 2 estiverem da mesma opinião, agora não tenho o texto completo de cor, tiverem do mesmo favor, ou do mesmo... De acordo, isso, obrigado. Então aí o Senhor ouvirá a oração. E esse texto mostra muita coisa interessante, só para ressaltar um bocadinho. 2 pessoas precisam de estar de acordo. Então, quantas vezes estamos aqui 20 pessoas e ninguém está de acordo um com o outro? Porque se a palavra diz que só 2 pessoas têm que estar de acordo para o Senhor ouvir a nossa oração e fazer, então por que é que nós... Pronto, isso é só para dar a pensar. Temos que estar mais unidos, não só como pessoas, mas sim também em espírito. Amém? Para você contra a igreja. E então chegamos à conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificam dos que creem. Aleluia. Amém? Então, a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Por que é que devemos adorar a Deus? Quem é que tomou conta? Simplesmente porque somos eleitos. Não é preciso ter outra razão, não precisamos de ver muitos milagres, não precisamos de ter bons carros, boas casas. Claro que isso nos ajuda. E se nós não tivermos, até pode nos desajudar, porque não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ou mamão.
porque muitas vezes a riqueza nos leva a pensar que conseguimos tudo sem Deus. Por isso é que muitas vezes nós somos pobres, porque Deus nos quer proteger de nós mesmos. Ele conhece muito bem os seus seguidores, que são assim meio complicados, não é? Somos todos. Eu creio que cada um de nós, se ganhasse na lotaria, eu acho que esquecia todas as promessas que fez. Aqueles que jogam, que dizem, eu hoje vou dar o meu dízimo. Eu acho que a primeira coisa que nós não vamos fazer é dar o dízimo dos milhões que ganhamos, porque quem tem muito dinheiro depois já é complicado. Por isso é muito difícil, mas não é impossível, de um rico aceitar o Senhor. Então, primeira coisa, devemos de adorar a Deus independentemente daquilo que nós temos ou não temos, mas sim simplesmente porque Ele nos elegeu. Porque temos a oportunidade de o aceitar como Senhor e Salvador e porque temos a possibilidade de viver uma vida que lhe agrada. E esse deve ser o nosso estilo de vida continuamente. Não é hoje assim, amanhã assado, tem que ser sempre igual. Amém? E nós estamos a falar sobre a iluminação espiritual do crente. Isso devemos de compreender. Nós como igreja somos representantes, como acabamos de ler, nós como igreja devemos de almejar de ter um novo nascimento. Nós como pessoa individual devemos de almejar ter a vida eterna, e uma vida eterna boa, não é uma vida eterna no inferno, ok? Vamos ser diretos. Nós não queremos ter a vida eterna no inferno, porque isso não nos ajuda a nada, então vale mais ficar na terra, ok? Nós temos que então desejar, não quer dizer que vamos ter aqui uma vida horrível, e pensando que quanto mais pobres somos, mais o Senhor tem misericórdia de nós. Não. Vamos fazer a vontade dEle. E Ele nos vai abençoar da forma como Ele entender que é para nós é necessário. Que as suas bênçãos, como nós lemos, Ele tem preparado para nós. Amém? Não sei se há perguntas ou dúvidas. Eu não sei se alguém foi ver no chat, mas provavelmente ninguém escreveu. Os irmãos em casa têm que interagir mais um bocadinho, ok? Aqui ninguém há. Vou só ver. Pronto, se ninguém tiver mais nada, eu entrego ao pastor André e ele provavelmente tem algo para acrescentar. E que o Senhor vos abençoe. Amém. Amém, meus irmãos? Bom professor. Um excelente professor. Deus abençoe, Patrick. Não vai faltar oportunidade. Terá mais vezes, se Deus quiser. Uma excelente aula, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre as bênçãos espirituais sobre nossa vida. E um dos pontos que o Patrick citou, eu quero só fazer um breve comentário, já vou passar para o pastor Lucas, está encerrando, que foi lá em João capítulo 5, versículo 27 e 28. Depois eu quero fazer uma ligação desse versículo com o livro de Daniel. A qual diz assim, quer dizer, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ele fala assim, todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então aqui, quer aquele que foi fiel ao Senhor e quer aquele que não foi fiel ao Senhor, que aquele que não creu em Deus e aquele que creu em Deus, todos ouvirão a sua voz. E aqui em Daniel, para a gente confirmar isso daí, 12, versículo 2 diz assim, e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, irmãos, é muito sério essa palavra, é muito sério aquilo que o Patrick pregou nessa escola bíblica, que ele nos ensinou,
sobre a questão de adorar a Deus. Nós adoramos a Deus porque somos eleitos seus. Ele nos escolheu. É o motivo da nossa gratidão. Isso é muito mais do que suficiente. Deus tem poder para salvar ricos, milionários, assim como tem poder também para salvar pobres e miseráveis. A condição que nós vivemos não impõe como nós adoraremos a Deus. O adorar ao Pai, Jesus deixou bem claro para aquela mulher. Vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Portanto, a verdadeira adoração de Deus sai de dentro do nosso coração. Não sai do nosso bolso, nem das nossas atitudes. Sai do nosso coração. Que Deus em Cristo abençoe a todos, que possa abençoar todos os irmãos também que estão nos assistindo. E semana que vem, na lição 5, nós estaremos aprendendo sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Fomos libertos do pecado. Liberdade, a liberdade que Cristo conquistou por nós lá na cruz do Calvário, é aquela que tem que falar muito mais alto do que as nossas vontades. Então, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, tudo se fez novo. Então, uma nova vida em Cristo. Semana que vem, em nome de Jesus, que todos possam estar aqui. É gostoso de ver, já tem um bom número de irmãos aqui no templo. E você que está em casa pode vir também, né? Vem também, vamos somar mais e mais, para assim nós continuarmos ganhando força em nome de Jesus. O pastor Lucas vai estar dando um encerramento para nós. Todos os irmãos que não nos vimos antes, como a irmã Delfina, a Anícia, Marlete, a nossa Carol. Não, é Carol? Ah, a Thalita. Que coisa. Amém. Bom, queridos, eu não tenho nada mais a acrescentar, somente que vamos encerrar, mas algo, como se diz, né? Tudo que nós aprendemos, podemos não obter todos 100%, mas os sábios dizem que a pessoa pelo menos tem que reter 30% daquilo que ouviu. Não é? E nesses meus 30%, não é? Algo que marcou-me muito nesse estudo é essa passagem. Essa passagem de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12, que diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar na herança dos santos no reino da luz. Amém, irmão? Então, isso eu entendi que, afinal de contas, aquilo que eu sou hoje, não porque eu sou melhor, é porque Deus permitiu eu fazer parte dessa herança. Eu penso que entender isso é que deve nos fazer motivar essa, porque aqui diz dando graças. O que é isso, dando graça? É ter sempre essa atitude de gratidão por aquilo que nós recebemos sem que fôssemos merecedores. É algo que deve nos motivar a honrar a Deus, a amar a Deus, servir a Deus, porque nós temos algo que nós sabemos que, se fosse pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria vontade, jamais. É porque Deus, Ele, pela sua graça, nos fez nos fez dignos de participar da sua herança. Amém? Então, isso a mim estava a trabalhar muito lá no meu coração. Não é? Que coisa que Deus, Ele fez isso para nós. Se Ele fez isso, eu também me dá certeza que Ele está pronto para continuar nos manter e pelejar por nós. Porque Ele sabe até onde vai a nossa capacidade.
até onde vai os nossos limites. Portanto, Ele não vai nos deixar a sós. No tempo que nós não entendemos, Ele sempre fará mais alguma coisa para ver que Ele sempre está conosco. Ele nos ama. E Ele quer nos ver na sua glória, na sua presença. Amém? Esse é o meu descanso. Eu tenho ficado assim um pouco, digo assim, perplexo, mas talvez não é a opinião de todos. Devido à fase que estamos a viver, eu vejo assim muitos movimentos cristãos indo nas ruas, eles oram, coisa, aquele alvoroço todo. Eu próprio me pergunto, mas o que é que foi a vida da igreja o tempo todo? Não se diz que não tem. E eu me pergunto, para que é que tem que fazer esse movimento assim? Pronto. Agora, será que é agora que saímos para Deus nos ouvir? O que é que nós já fizemos? O que é que nós andamos a fazer o tempo todo? Eu não sei, me deixa um pouco assim. Mas cada um tem a sua forma. E eu penso que a nossa vida, ela é uma continuidade já da nossa intimidade com Deus. Não é por meio de certas coisas que surgem, é que daí talvez nós fizemos coisas. Então, eu pergunto, mas o que é que foi então? O que é que os crentes entenderam antes da pandemia? Qual a vida que se levava antes? Não é? Então não é já de oração? Agora eu pergunto, imagino se a atitude daquele movimento for que isso pare já e não parar. Qual será a resposta? Qual a atitude? Pode ser frustração. Que nós oramos, mas nada está a mudar. Não é? Mas cada um tem a sua forma de ver. Não é? E eu penso que a vida da igreja ela é sempre de oração. A vida da igreja é sempre de intercessão. Não necessariamente que até agora temos que ir todos pela rua mostrar que somos, não sei. Eu tenho me chamado assim alguma me dado assim alguma dúvida, porque é que agora temos que mostrar desse jeito? E o que é que fizemos durante o tempo todo? Qual é a nossa vida durante o tempo todo? Não é? Então, o que acontece na nossa vida, temos que estar preparados, porque as coisas virão, mas a nossa vida desta de contínua ligação com Deus. Não é? Eu passei por uma experiência, vou terminar já, passei por uma experiência enquanto a doença da mãe do meu filho. Em um momento algum eu aceitei que ela havia de morrer. Né? E eu fiquei um mês jejuando. E eu estava certo que ela não vai morrer. E eu, inclusive, teve um capítulo, agora não me lembro, aquele profeta que pediu a Deus para que não morresse, depois viveu alguns anos, depois não sei quem... Exatamente. Então estava também... mas por que eu digo isso, irmão? No dia que ela faleceu, foi no domingo, eu, antes de ir para a igreja, na altura estávamos em Bobling, eu fui primeiro no hospital. E quando cheguei num quarto, ela não estava. Uma enfermeira disse, olha, estão a dar banho a ela. Mas eu acho que as enfermeiras sabiam que eram as últimas horas dela. Então esperei, ela chegou e conversamos normalmente. E, inclusive eu estava a perguntar de uma palavra em português, ela diz, não, é assim, coisa. Nenhum momento que me deu conta que daqui a alguns momentos ela vai embora. Não é? Como eu estava bem na cabeça que Deus, e eu estou orando, a igreja está orando, jejuei, e 10 minutos depois eu recebo o telefonema que ela acaba de morrer naquele momento. A desilusão que eu tive foi tanta que a minha fé ficou tão abalada. E eu digo, quase 3 anos eu levei a tempo de voltar. Por quê? Eu estava tão convicto que eu jejuei, estou orando, ela não vai morrer. E porque eu fiquei assim, por que isso tinha que acontecer? Deus, será que não ouviu a minha oração? Deus não olhou para o meu filho? E aquilo abalou tanto porque eu não estava a aceitar. Então, a partir daí, eu aprendi que, mesmo que fosse para mim, isso também digo para os irmãos, se um dia estiver doente, irmão, não ore para Deus me curar, orem para aqueles que vão ficar. Porque se isso não acontecer, a frustração é grande. E eu fiquei muito frustrado em função disso. Porque eu queria que acontecesse
conforme eu estava à espera. Então, a partir daí eu aprendi, seja feito a tua vontade. Amém? Então, nesse momento, eu também estou a dizer que a igreja deve dizer, se Deus permitiu que isso está a acontecer, essa pandemia, Deus também sabe até quando isso vai. Então, esse alarido todo de sair, e parece que a gente é que vai impedir agora, pode causar frustração no nosso pensamento, porque nós queremos estabelecer um tempo, e talvez esse tempo não chega, ou queremos que a coisa muda, isso não muda, e depois a frustração é muito maior. Então, eu digo, o melhor é depender da graça e da vontade de Deus. Seja feito a tua vontade. Amém? Isso para quê? Para que você seja evitado em qualquer frustração. Porque se em algum momento acontecer o contrário daquilo que você espera, mas você diz, olha, a vontade foi do Senhor. Não é? Então, pela experiência que eu já passei. Então, por isso que eu falo isso um pouco aquilo que as igrejas saem, os crentes saem, queremos que isso pare já. Não é queremos. Deus, Ele é quem sabe. Amém? Se Ele permitiu, porque não é Ele quem trouxe, mas Ele permitiu. Ele também sabe até onde que agora vai dizer, chega, qual é a lição que Ele está a querer deixar para a humanidade, e Ele também sabe quando é que vai dizer que agora chega. Amém? Então isso foi uma pequena introdução, e dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar na herança dos santos e no reino da luz. Amém? Então, nós agradecemos o tempo e o nosso professor que está a ser preparado. O pastor André está a ser estratégico. Ele não deseja que é bom. Não é bom quando nós saímos e aquilo que existia desaparece. Significa que não trabalhamos bem, né? Então, quando se trabalha, deve-se instruir quem pode dar a continuidade. Então, o pastor André é bastante visionário. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo esse tempo que o Senhor nos concedeu e ouvir mais da Tua Palavra. Pai Santo, nos leva às nossas casas com Tua bendita segurança e também que o Senhor continue a cuidar todos os assuntos que a Tua Igreja, dia após dia, tem colocado no Teu altar. E sempre sabendo que tudo seja da Tua soberana vontade. Por isso, Deus, nós oramos e agradecemos no Teu bendito nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe os amados.